Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um programa do Agro Meu Negócio, o programa feito de produtor para produtor. A gente que gosta de falar muito de agro, falar de números, falar o que realmente acontece lá no campo, a realidade. E hoje estamos aí com uma baita de uma surpresa que a gente conseguiu trazer grandes amigos, um grande amigo e um que está se tornando um grande amigo hoje. Um cara aí que já deu para ver que tem uma bagagem de conhecimento gigantesca. CEO de uma empresa que hoje é referência, eu acredito que não só nacional, mas das Américas, falando em questão de plantas de cobertura, plantas de serviço. Então, gente, vocês vão conhecer e esse é daqueles podcasts para a gente ver mais de uma vez, porque vai ter muito conteúdo bacana. Também eu quero já deixar um abraço para o pessoal do Mato Grosso, pessoal lá de Cuiabá, que nós também estamos aí pela Rádio Agro hoje, a única rádio que é 100% agro do Brasil. E nós vamos estar levando esse conteúdo Brasil afora. Então, eu queria dar os parabéns e dizer a honra de ter vocês aqui com a gente para nós transmitir a realidade. O nosso querido Ivonei Dalla Corte, CEO da Raix do Brasil, né? Raix Biosoluções. Isso. Né? E o nosso amigo Adilson, que também faz parte da empresa e que é o cara que nos atende lá na nossa fazenda, o cara que conseguiu nos mostrar o que nós vamos trazer logo mais. Por isso que é um podcast muito bacana. Fiquem até o final, porque ao final eu vou trazer os meus números. Eu já testei os produtos, as sementes, os mix da Raix lá na minha propriedade e vocês vão ver aqui se pagou a conta ou não pagou. Certo, galera? Então, eu não sou muito de fazer a propaganda, eu gosto que a pessoa conte a sua história. Ivonei, começamos com você. Conta para nós de onde é que surgiu esse cara. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por nos trazer aqui no Agro é Meu Negócio. A turma do Mato Grosso lá, eu trabalhei um tempo lá. Uma honra saber que nós estamos sendo ouvidos lá também. E especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, Rodrigo? Certo. Quem que é o Ivonei Dalla Corte? Gente, eu sou filho de produtor, já tenho uma estrada bastante longa aí no agro. Sempre trabalhei com isso, né? Sempre trabalhei no agro. Sou técnico agrícola, sou administrador de empresa, mestrado em gestão estratégica de negócios, em marketing. E fui mais para essa área de gestão, né? E também me especializando todos os dias nessa parte técnica, né? Para poder ajudar os agricultores aí do Brasil a produzir mais e principalmente ter mais rentabilidade, né? Eu comecei a minha carreira trabalhando com semente de milho. Trabalhei muitos anos na marca Agroeste, ainda quando ela era uma empresa familiar de Xanxerê. Depois ela foi adquirida em 2007 pela Monsanto, né? Certo. Aí eu fui adquirido junto. E a partir de então, até esse momento, eu era representante comercial, atuando aqui no oeste de Santa Catarina, aqui no sul. E após isso, então, eu me tornei gerente regional da Monsanto, depois Bayer, né? A Monsanto foi adquirida em 2017 pela Bayer. E aí, nesse tempo aí, eu trabalhei então, em torno de 23 anos e pouco, mais ou menos, na marca Agroeste. Algum tempo como representante, depois como gerente regional. E também teve uma passagem aí mais rápida pela marca Agroceres. E então, nesse período, eu sempre me perguntava, né, como que nós, com toda a tecnologia que a gente empregava nas lavouras, né, o que mais que a gente poderia ajudar os agricultores, além de levar uma semente de alta qualidade, genética, certo. Biotecnologia. Eu participei de todo esse processo de lançamento de biotecnologia em soja, lançamento de biotecnologia em milho, todo o processo da Maradona aqui no Rio Grande do Sul, até a gente legalizar as sojas transgênicas no Brasil. Participei da construção da marca Agroeste em soja também. E todo o processo aí de implantação e de trazer essa biotecnologia de milho que fez tanta diferença para o agricultor, né? Com certeza. E sempre fomos focados nisso, né? Em 2016, movido aí por uma ideia
de dois parceiros, amigos, que eu ajudava muito em questão de consultoria, nós decidimos que a gente queria fazer um movimento de ajudar o agricultor a melhorar o seu solo. Porque a gente percebia que somente com química, que era o auge da agricultura de precisão no Brasil, hoje ainda existe muito, mas o auge foi aí entre 15, 18, né? Onde todo mundo imaginava que química resolvia todos os problemas. E sim, ajuda. É parte do processo, né? É verdade. Mas naquele momento o Brasil acreditava, né? Todo mundo acreditava que se a gente tivesse agricultura de precisão em todas as áreas, a gente ia produzir mais de 100 sacos de soja por hectare. E a gente descobriu, com várias pesquisas e vários professores aí do Brasil, de fora do país também, um professor francês que nos ajudou muito, que a produtividade ela é um processo, ela é um sistema. O agricultor consegue ter uma produtividade alta quando ele olha o sistema como um todo dentro da propriedade. É uma construção, né? Exatamente, que não é só química, e que não é só física, e que não é só biologia, é um sistema. E a gente decidiu, então, lá em 2016, fundar a Raíx, para ajudar os agricultores com plantas de cobertura, com mix de plantas de cobertura. A gente foi pioneiro no Brasil nessa construção de mix de plantas, para trazer mais, digamos assim, mais biologia para o solo, uma melhoria na física do solo e uma melhoria também no aproveitamento dos nutrientes, que é essa parte química. Então, de 2016 até 2019, aí falando um pouco mais de mim, eu fiquei na Bayer também. E depois de 2019, então até hoje eu estou na Raíx, levando essa tecnologia aí para o Brasil e para as Américas, como você falou, tá? A gente tem bastante trabalhos aí nos países vizinhos. Ainda não estamos exportando em grande quantidade, porque a gente tem problema de legislação para resolver lá. Sim, sim. Mas já estamos andando e os agricultores estão muito felizes quem está usando lá com o ganho de produtividade que eles estão tendo. Ah, que bom, que bom. Olha só, gente. Por isso que a gente gosta de trazer pessoas que têm bagagem, que têm história e também pessoas que estão construindo a sua história. Porque eu também venho do ramo comercial. Eu devo ter em torno de 10 a 15 anos de comercial. Já fiz desenvolvimento de milho pela Limagrã. Trabalhei com milho. Então, devemos ter nos cruzado por aí já, né? De certeza. Mas claro que eu lá embaixo fazendo o desenvolvimento de mercado, coisa que o Adilson também já deve ter trabalhado nisso, né, Adilson? Bastante. Conta um pouco, começou aonde, Adilson? Bom, eu comecei, vamos dizer assim, o apreço, vamos dizer assim, o gosto pela parte da agricultura foi lá em 2011, 10, 11, quando nós fomos morar, trabalhar numa fazenda, né? O pai foi trabalhar na fazenda. Certo. E daí criei o gosto maior ainda, né? Nessa parte da agricultura. Aí, em 2012, entrei no colégio agrícola. 2013 entrei no colégio agrícola. Sou formado, então, em técnico agrícola, né? Certo. E dali em diante, terminei o colégio, fui trabalhar numa empresa de milho. Milho, sorgo, trigo, na época. Também desenvolvi no mercado, daí fazia praticamente... mais Santa Catarina, né? Então, quase todo o estado de Santa Catarina. E 2020 recebi a proposta para entrar nesse ramo aí de plantas de cobertura, né? Na Raíx. Olha só. E estamos aí até hoje. E agora, até faz poucos dias aí, me formei em agronomia. Olha só. Então, estamos seguindo ainda mais esse projeto, né? Se aperfeiçoando. Não, e o nosso amigo aqui vai poder concordar comigo que não pense que agora vai amaciar a coisa porque ele se formou em agronomia. Vai piorar, né? Vai. Agora que o bicho pega, né? Agora o bicho pega. Eu sempre falo uma frase que foi o próprio Dala que me disse, né? O conhecimento é uma das coisas que ninguém vai te tirar, né? Então, foi um que me incentivou a fazer a parte da agronomia. Na época, quando eu entrei, eu sou geotécnico. E realmente... Só que se o cara parar no tempo, se parar de estudar, tu para no tempo. Então, todo dia tu tem algo novo a aprender, né? A buscar, a conhecer. Isso aí. E o Adilson trouxe uma coisa assim que a gente sempre gosta de falar isso. Conhecimento. Conhecimento. E muitas vezes o conhecimento é num bate-papo, numa troca de ideias com o produtor, entre amigos, entre produtores. E é uma coisa que eu gostaria de perguntar para o Ivonei, porque, queira ou não queira, podemos dizer que a Raíx é uma empresa que ainda tem tudo pela frente, né? Porque
por mais que ela é uma gigante já do mercado, eu vejo como produtor que nós, produtores, ainda temos muito que explorar os mix de cobertura, muito que entender como funciona a biologia de solo, como funciona cada papel de cada planta que está dentro do mix. Então, Ivonei, conta um pouquinho para nós como foi quebrar essa barreira com uma empresa que é disruptiva, uma empresa que abriu um mercado, porque a gente sabe, a gente é do ramo, abrir um mercado assim não deve ter sido nada fácil. Na verdade, assim, toda vez que você parte para fazer algo novo, né? Certo. Você vai ter de tudo que é comentários, né? De que você tá louco, de que as coisas não funcionam, de que não vai dar certo, e por aí vai, né? Mas a gente sempre acreditou muito no nosso projeto, porque a gente tem uma coisa que a maioria das empresas, elas não fazem. Certo. Primeiro, a gente tem um propósito muito grande. E o propósito da Raíx é transformar, fazer com que o agricultor se relacione melhor com o seu solo. Olha só. Que ele enxergue o solo como um pilar, mas não só da produtividade, como um pilar da humanidade. Porque no fim do dia, o solo que você está usando aí, produtor, ele não é teu. Ele está emprestado para você fazer esse teu ciclo aqui. É verdade. E ele vai estar na mão de outras pessoas daqui 30, 40, 50 anos, vai estar na mão de outras pessoas. E a humanidade precisa continuar. Então, o nosso propósito é mudar a forma com que o agricultor se relaciona com o solo. Ou seja, esse é o que movimenta a gente. E foi através desse propósito que a gente nunca pensou em nenhum momento em desistir. Certo. Porque o nosso objetivo era, a gente quer ser lembrado como a empresa ou como as pessoas que mudaram isso na cabeça do agricultor. Então, isso nunca deixou a gente desistir. E quando você trabalha com um produto que você acredita, e você olha e você vê que dá resultado, e você realmente percebe que as coisas estão acontecendo, está mudando, você consegue mudar a vida das pessoas, você consegue fazer com que o agricultor produza mais, ganha mais dinheiro, cara, isso te move, né? Porque todo mundo imagina que tudo na vida é só dinheiro. É também. Não é só isso, né? Tem que ter um propósito, e esse é o nosso propósito. Quando a gente começou com pouco recurso, né? Então, foi muito difícil, né? Certo. A gente conseguir levar essa tecnologia. Mas, felizmente, a gente foi abraçado por pessoas boas, por empresas boas. Hoje, eu diria que os principais canais, revendas e cooperativas do sul do Brasil são parceiros da Raíx. São parceiros do produtor também, né? Mas principalmente são parceiros do Raíx para levar a tecnologia para o campo. E assim, o mix de planta de cobertura, ele não é disruptivo no sentido de falar de planta de cobertura. Porque a planta de cobertura, Rodrigo, ela existe desde que começou o plantio direto. Sim, sim. Que tem a minha idade, tá? Por incrível que pareça. O sistema de plantio direto começou na minha idade, Olha quando só. eu nasci. Então sempre se usou plano de cobertura. O Rio Grande do Sul, principalmente, e hoje o Cerrado ainda, não entendeu a importância que isso tem. E acho que plantar direto eu planto milho, soja, deixo lá e planto sem mexer, isso é plantio direto. Não é plantio direto. Plantio direto tem que ter mínimo desenvolvimento, né? Cobertura permanente, ou seja, o solo nunca pode ficar descoberto. Protegido. Né? E você precisa fazer rotação de cultura. Então, o mix de planta de cobertura, ele quebra esse ciclo das monoculturas. Porque você imagina quando você tem a capacidade de olhar para o teu solo e falar o seguinte, puxa vida, para isso aqui funcionar, e aí para o produtor que está me ouvindo aí para poder entender. Quando você olha para uma floresta, você pensa assim, puxa vida, isso aqui existe há quanto? 500 anos, 1000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, e alguém fez fungicida? Alguém fez adubo? E tudo continua funcionando. Por que continua funcionando? Porque as plantas que estão lá, elas interagem. Uma ajuda a outra. Uma biologia perfeita. Se desenvolver. E a biologia de uma floresta é perfeita. Tudo que você imaginar que tem de fungos, bactérias, fungos decompositores e por aí vai, macro, micro, meso, fauna, você vai encontrar na floresta. E é isso que faz com que tudo funcione. Quando você vem para a lavoura, você começa a ter monocultura.
Poxa, tem gente que faz soja há 15 anos e não faz mais nada. É verdade. Ou tem gente que faz soja e aveia há 15, 20 anos e não faz mais nada. Estou dando só um exemplo aqui, né? Sim. Ou tem gente que faz milho e soja no cerrado, por exemplo, e não faz mais nada. O que acontece com isso? Você começa a diminuir a quantidade de sobreviventes a esse ambiente. Vamos falar aqui no português para todo mundo entender. Esses sobreviventes vão diminuindo e vai sobrevivendo a esse ambiente mais hostil, digamos assim. Certo. Quem? Quem tem mais capacidade de se adaptar a ambientes mais inóspitos, que são as pragas e as doenças. Os fungos que causam doenças e as pragas. E as E aí, daninhas também. Né? exatamente. E aí eu começo a ter o quê? Um desequilíbrio. Então, quando a gente começou a olhar o mix de planta de cobertura, a gente se inspirou na floresta e falou assim, eu preciso trazer aquilo que acontece lá para a lavoura do agricultor. Certo. Como é que eu trago isso para a lavoura do agricultor? Eu preciso colocar mais raízes, mais diversidade, mais famílias. Preciso trazer tudo o que eu puder de famílias de plantas diferentes, de exudatos, né, que é a comida por micro-organismo que vai acontecer ali na raiz, diferente. Para que eu consiga fazer com que essa biologia volte a funcionar. O enriquecimento da biologia. Exatamente, o aumento e principalmente o equilíbrio. Aí quando eu vou plantar soja, vou plantar milho, vou plantar feijão, trigo, eu planto essa semente num ambiente melhor. Se essa planta vai crescer num ambiente melhor, ela vai te dar não só mais produtividade, mas ela vai ficar menos doente, ela vai suportar períodos de estiagem ou de veranicos com menos pressão, de perda, entendeu? Então, a gente olhou muito para isso quando a gente começou. Então, a gente pegou o nosso propósito, a nossa vontade que a gente tinha de mudar, olhou para aquilo que a natureza oferece para a gente de conhecimento e a gente criou o mix de planta e cobertura. E, felizmente, hoje, muitos produtores que são campeões de produtividade, inclusive do SESB, usam mix de planta e cobertura da Raíx. Inclusive o último, né? Inclusive o último, o recente nosso cliente há 5 anos. E é óbvio que ele chegou a esse resultado por vários fatores, incluindo o uso do mix de planta e cobertura. Porque não tem milagre, né, Rodrigo? Não. A gente tem aqui uma excelente ferramenta. Eu ia falar um palavrão aqui, né? Mas uma excelente ferramenta de sistema. Que se o agricultor olhar ela e falar assim, puxa, eu preciso usar ela, vai dar certo. Você vai conseguir fazer com que o teu solo fique melhor, com que a planta fique mais saudável e que eu tenha mais produtividade. Então a gente olhou muito para isso, e isso faz com que a gente tenha esse DNA de levar essa tecnologia para a ponta, sabe? Que é muito de nós que fundamos a empresa, dessa ideia realmente de mudar a agricultura. A paixão pelo negócio. Paixão. E o que você falou, ele é muito importante para todo mundo sempre ter em mente. Não existe um produto milagroso que vai resolver o problema da tua produtividade. A produtividade, ela é um ciclo, ela é uma construção. E as plantas de cobertura são as ferramentas que hoje já estão se tornando indispensáveis, mas também em seguida de um bom manejo, de uma boa programação, porque é realmente uma construção. Nós falávamos até antes nos bastidores, né? É muita coisa que envolve não perder, né? Segurar mais grão dentro da lavoura. E vamos aproveitar que temos essas figuras aqui que conhecem muito sobre isso. E Ivonei, eu sei que você tem muitos números, muita pesquisa. Traz para nós aí que a gente tem sede de conhecer como é esse retorno, como ele se paga, como que funciona a estrutura do mix frente ao investimento que o produtor tem que fazer. Na verdade, assim, o agricultor, eu gostaria que todos pensassem numa coisa importante. Ó. Primeiro, que o mix de planta e cobertura, Rodrigo, ele não é um retorno somente de longo prazo. Porque quando a gente vai falar assim, produtor, olha, o solo tem memória. Então, tudo que você faz agora, ele vai refletindo ao longo dos anos. Isso é fato. Só que essa memória, ela não pode te dizer o seguinte, ó. Ah, mas então tu quer dizer o seguinte, que se eu for usar planta de cobertura, melhorar minha matéria orgânica, melhorar a infiltração de água, melhorar a biologia, eu vou ter retorno ao longo dos anos. Sim, mas também eu vou ter retorno a curto prazo. Certo.
A gente fez um trabalho, aliás, muitos trabalhos, mas eu até trouxe aqui um para, depois a gente vai talvez disponibilizar na tela aí para a turma ver, mostrando o ROI, né, o retorno do investimento já no primeiro ano. Olha só que interessante. Para o agricultor entender o seguinte, puxa vida, isso só em ganho de produtividade. Mas eu ganho em diminuição de uso não é diminuição do uso de fertilizante, mas eu aumento a eficiência do fertilizante. Potencializa. Que faz com que eu ganhe mais dinheiro também. E eu também tenho um uso muito mais eficiente da água. Então eu queria falar aqui rapidamente de duas coisas importantes. Primeiro, de produtividade. Certo. A gente tem um ensaio aqui em duas áreas diferentes. Uma no Rio Grande do Sul, que é em Não Me Toque, Certo. num ano de estiagem, que foi o ano de 23, 24, onde a gente teve 30 dias de estiagem no florescimento inicial e mais 21 dias no enchimento de grão. Olha só. E eu tenho um dado de Abelardo Luz, onde a gente teve 0 restrição hídrica. Ou seja, foi um ano que correu tudo normal. Choveu 660 milímetros, espaçadinho, foi um milagre. Aqui estão os dados. Ó. Então, nesse ambiente sem restrição, olha só, no Pousio, o agricultor colheu 99 sacos de soja por hectare. É muita soja, né? Mas Abelardo Luz, 1.100 metros, Choveu ambiente bem. bom, choveu bem. É isso aí. No ambiente com aveia, a gente comparou com aveia também, 103 sacos. E no ambiente com Raix, RX 330, 107 sacos. Ou seja, o agricultor ganhou aqui 4 sacos de soja por hectare, ele colheu a mais. Olha só. Se você for fazer aqui o investimento, dá um retorno aí mais ou menos de R$720. Nossa. Isso comparando que ele ainda usaria aí na aveia R$120, mais ou menos, né, de custo, Sim. usando uma aveia caseira ou uma aveia que ele compra aí barato. Certo. Tá? Então, olha só. Mas só que o detalhe é o seguinte, a questão não é sem restrição hídrica. Tu tem ganho de produtividade sem restrição hídrica. Mas olha aonde você vai para um ambiente de restrição hídrica. No ambiente de restrição hídrica, a gente sai de 61 sacos de Pousio. Olha, quando eu vou para a aveia, eu praticamente não ganho nada. Certo. E quando eu vou para o Raix, eu estou falando aqui de 12, 13 sacos praticamente, 12,5 sacos a mais de produtividade. É muita coisa. Isso representa mais de R$1.500 de ganho. Então, quando a gente olha e pensa assim, puxa vida, qual é o retorno do mix? E o agricultor precisa entender uma coisa, ó, especialmente o agricultor do Rio Grande do Sul. Se você tivesse como fazer um acordo com São Pedro, eu falo um convênio, né? É isso aí. E cada 7 dias chover 25 milímetros, 35 milímetros, cara, você não precisa fazer nada. O solo nosso é muito bom. Vai dar tudo certo. É rico. Agora, isso não vai acontecer e cada 10 anos vai ter um que vai acontecer assim. 9 anos você vai ter muita chuva, veranico, e por aí vai. Excesso de temperatura, temperatura baixa no longo do ciclo, encharcamento do sul do estado. Então o que acontece? Você precisa se preparar para isso e não para o melhor ano. O melhor ano é fácil. Sim. Agora, o que diferencia o agricultor que permanece na atividade, ganha dinheiro e continua comprando terra, máquina e tudo mais, do que talvez não vai permanecer no futuro, é ele se preparar para o momento de intempérie, que é a maioria dos tempos, a maioria dos anos. Com certeza. Onde acontece alguma coisa diferente, acontece alguma coisa que não é o melhor ou o ideal para a planta. E é isso que o mix traz. Ele é um seguro agrícola. Ah, mas só isso vai resolver meus problemas. Não, é uma ferramenta, eu já falei isso bastante, que ajuda você a potencializar a tua adubação, ajuda você a reter mais água no solo, ajuda as raízes da planta a aprofundar mais e buscar mais água em profundidade. Descompactação, né? Que é a descompactação, né? Isso tudo faz com que tu tenha mais resiliência da cultura. Com certeza. E essa é a palavra. Colher bem, mesmo em anos ruins. Com Entendeu? certeza. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse gráfico é que se o cara, por mais que tenha corrido um ano 100%, se o cara colheu 99 sacos por hectare, é porque a área dele é boa. É boa. É uma área top, como a gente fala, né? Então, muitas vezes, nós produtores, a gente se pega num ponto assim, mas aquela área top que eu tenho, lá eu não preciso investir. Por que eu vou mexer nela?
Só que a gente vê o seguinte, esse produtor que colheu 99, esse sim tem que cuidar desse solo, porque a chance daqui cair é muito maior do que subir, né? Porque chegou num auge de qualidade, né? Sim, sim. É igual carbono, né? Que a gente sempre fala, né? Produtores que têm acima de 5 pontos de matéria orgânica, que são poucos, mas tem. Esse cara, se ele conseguir manter, Nossa. ele já tem que falar, nossa, eu sou o cara. Porque é difícil. Nossa, É muito difícil, porque a matéria orgânica, ela degrada muito rápido. Especialmente em anos mais secos e quentes, né? Que é normal. É por isso que no Cerrado tem pouca matéria orgânica. Talvez o pessoal não entenda por quê. É por causa do calor mesmo. Lá, tudo que você faz de palhada, em 3, 4 meses não tem mais nada. Se você não souber fazer uma palhada diversificada, com nitrogênio e tudo mais, né? Aqui no sul é menos. Por isso que aqui as matérias orgânicas, os índices são maiores. Mas mesmo aqui a gente encontra muito solo com 2, 2,5. Gente, é muito pouco, tá? Precisa melhorar isso. E eu acho que cada um é um pouco responsável por isso também, né? Com Porque certeza. se você quiser aumentar a tua produtividade e manter ela estável, isso é um índice importante, né? Que você precisa olhar e cuidar. Com certeza. Mas o que me chama muito a atenção mesmo é que, no nosso ponto de vista, principalmente daqui para trás, porque graças a Deus hoje o produtor está começando a evoluir. Eu falo por mim, porque eu sou a 4ª geração da minha família e eu sou lá atrás, o meu avô achava que calcário era farinha, jogar na lavoura não resolvia nada. Então a gente tem que evoluir na marra, né? Ou é pelo amor ou pela dor, né? E infelizmente nós estamos passando uma dificuldade aí no sul e agora se estendendo por todo o Brasil, questão de gestão, a questão econômica, e que leva a gente a buscar evolução, buscar novas ferramentas. E o que eu acho mais interessante é o que eu frisei antes, que entregou um resultado em uma área onde teve um estresse grande, entregou um excelente resultado. Agora, isso aqui mostra que o trabalho não é só quando a coisa tá feia. Quando tá bom, a gente também tem que trabalhar para manter. É isso. Manter o resultado, né? É isso. Porque senão a queda, o declínio é certo. Então, Rodrigo, eu gosto de falar muito para os produtores quando eu vou fazer um bate-papo, às vezes numa visita, eu falo assim, caramba, eu fico pensando o seguinte, né, gente, eu sou produtor também, tá? Nós plantamos muita área da Raíx e eu sempre tenho lá minhas rocinhas também, tá? Eu fico pensando o seguinte, puxa vida, você vai lá no bar no domingo, né, falando um pouco de brincadeira aqui, e pergunta pro teu vizinho, quanto é que você colheu de soja? Ah, puxa, eu colhi 90 sacos. Quais são as primeiras perguntas, Rodrigo, que você como produtor faria para ele? O que você usou, né? O que você usou de? Adubação. Adubação, o que mais? Qual a variedade? Variedade. Qual é a variedade? E os produtos que usou de fungicida, né? Legal. Geralmente é isso aí. Essas são as 3 perguntas, você viu, que a gente não ensaiou aqui, tá, gente? Isso aí, é isso que sai. Agora, eu pergunto o seguinte, puxa vida, daí você pega isso e fala, caramba, agora eu achei a fórmula. E você vai lá e planta e o cara colheu 90, que foi o cara que te contou, teu amigo. Vizinho. E você planta e você colhe 45, Exatamente. 55, a mesma coisa. Isso aí. Onde está a diferença, gente? Vocês já pararam para perguntar? Para se perguntar? Por que tem tanta diferença assim? E às vezes você vê a cerca dividindo uma área de 100 sacos, falando aqui de soja, né? Sim. De uma área de 45. E aí você se pergunta, mas caramba, por que tanta diferença? Aí você vai ver, às vezes o cara usou os mesmos insumos. Então a diferença, gente, é o cuidado com o solo. E muitas vezes essa diferença é dentro da própria propriedade. Também tem. Né? Tem muito disso. Sim, com certeza. Né? E essa pergunta o agricultor que está nos ouvindo tem que se fazer. Puxa vida, por que o cara colhe tanto assim? E aqui eu poderia citar uns 10, 15 agricultores, talvez 50 aqui do Rio Grande do Sul, que saem na voada, como diz o gringo aqui, claro, né? Que fazem isso. Que são os caras que colhem mais em anos ruins também. Ah, ele não vai colher 100 saco. Mas quando você está colhendo 25, o cara está colhendo 50. Quando você está colhendo 45, o cara está colhendo 70. Você mesmo falou que, poxa vida, teve 25 dias de estiagem, depois vai mostrar seus resultados aí, colheu muito bem. Mas por quê? Porque você está se preocupando com isso. O teu bem maior, agricultor, é o solo. Não é o ferro, a máquina, aquilo que você tem lá no barracão. Por mais que isso seja um ativo, né, importante para a propriedade, mas acredite,
Se você não tem terra, não adianta ter máquina. Tá? Exatamente. Se você tem terra, sem máquina, você planta. Você dá um jeito. Você acha alguém que faz para você. Agora, sem a terra, não dá. Então, tem que se entender que isso é o que é o grande bem. Isso que é o mais importante que você precisa cuidar. E aí, é óbvio, né, gente, voltando. Quando a gente está falando disso, talvez esteja até transcendendo aqui a questão da planta de cobertura em si, do mix de planta de cobertura. E enfatizar mais uma vez, é uma ferramenta de sistema importante, mas tem outras coisas, tá? A própria questão da agricultura de precisão, a própria questão do uso do calcário, né? Com Se certeza. o solo tiver com pH 4, você pode pôr o plano de cobertura que você quiser, não vai funcionar. Então, é um equilíbrio de fatores, da química, da física e da biologia. Com Olhar esses 3 pilares e falar assim, puxa vida, eu estou bem. Agora eu posso colocar a melhor variedade, agora eu estou preparado para colher mais de 100 sacos por hectare. Não, e o que você falou é a realidade que a gente vê lá no campo, né? Porque o que que acontece? Antes do adubo, antes de saber o fungicida, é a semente, é a variedade, né? Aí todo mundo fica caçando aquela variedade que produziu bastante. Aí o cara vai lá, compra aquela variedade, coloca na sua realidade, da sua fazenda, da sua propriedade, e ela não entrega. É uma porcaria. É uma porcaria. Porque ela não está preparada para estar ali. Então, a Exato. propriedade não pode usar aquilo. Ou, na verdade, o teu solo não está preparado para aquela planta, né? Eu falava muito quando eu trabalhava com semente de milho, eu falava, caramba, essa variedade esse ano teve azar de cair lá nesse produtor. Não vai dar certo. E é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Na minha vida, como eu tenho o privilégio de visitar muitos produtores grandes, e não só grandes, mas tecnificados, com mente aberta, que seguem... Eu comecei a analisar e trazer essas possibilidades para a minha realidade também. Como que eu faço para chegar nessa produção? Como que eu faço para trazer isso para dentro da nossa propriedade? E uma coisa que eu vi, que os mix de cobertura, a cobertura em geral, que é a proteção do solo, ela é uma chave para fazer o resto funcionar direito. Porque o que que acontece? Eu já acompanhei muita lavoura que o cara tem um inoculador de sulco que hoje ainda não vamos dizer assim, que é um pouco raro ainda aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não é todo mundo que utiliza. Usar um inoculador de sulco numa área pura terra sem proteção nenhuma. Não vai entregar. Não vai. Não vai entregar. O micro-organismo vai viver do quê? Exatamente. Mas Precisa aí, ter matéria orgânica, precisa ter palha, precisa ter biomassa para decompor, para poder sobreviver. Senão você está jogando fora. Com certeza. ia dar até fazer só um gancho em relação até, tu falou até mesmo de antes de ter a mato, né? Floresta. Nos dias de campo, geralmente eu faço a pergunta para os produtores, né? 2 perguntas de base. Quanto tempo leva? São 3. Quanto tempo leva para perder 1 centímetro de solo na terra, que tem na lavoura? E quanto tempo leva para produzir ou recuperar esse 1 centímetro de solo? E daí tem a outra pergunta que provavelmente deixar até para ti também, Rodrigo. Tu já fez um canteirinho, umas florzinhas lá pra tua mãe, pra tua esposa, né? Com certeza. Aonde que tu foi pegar a terra ou aonde que ela pediu pra tu buscar a terra? Todo mundo vai saber. É no mato, né, cara? No mato. É no mato. E Quem aí- nunca fez uma Quem coisa nunca? dessa? E aí eu perguntei aos produtores, no mato, tá. Mas por que no mato? Porque tem mais matéria orgânica, é a terra mais escura, mais isso, mais aquilo e tudo mais. Eu digo, tá, mas se tu tem a lavoura, que tu tá produzindo, soja, milho, trigo, todas as culturas aí, por que tu não pega na lavoura? Tem diversas respostas, mas a que eu mais escuto, tem muito produto químico. Olha aí. Primeira coisa, daí já segura, não desenvolve. É uma terra mais fraca, uma terra... Pô, mas tu tá produzindo soja, milho e trigo ali. Não seria para ser uma terra melhor do que... Não, e foi bom você tocar em químico também, né? Porque a gente também tinha aquela vasta procura pela adubação química melhor, né? E hoje a gente pode ver Brasil afora e mundo afora, as pesquisas mostrando que o caminho vai ser retirar a adubação química da linha de plantio, do sulco, né? Que é um trabalho também a longo prazo, mas que cada vez se mostra mais eficiente. Porque, queira ou não queira, a planta é que nem a gente, né? Se a gente tem um copo de água aqui pertinho, é só botar a mão e pegar, né? Uhum. Agora, a planta é a mesma coisa. Se ela tá com toda a comida ali, além de muitas vezes o excesso poder atrapalhar o desenvolvimento radical dela,
ainda o que que acontece? Por que que ela vai crescer uma raiz mais longe se ela tenha o copo de água, o alimento ali do ladinho, né? Por isso que a gente vê... Desafiar. Exatamente, por isso que a gente vê hoje em dia o pessoal utilizando, inclusive eu gostaria, não sei se você tem já algum dado sobre isso ou acompanha, o pessoal usando a adubação no mix de cobertura e retirando a adubação na linha de plantio do sulco, usando em menor volume. Eu queria tocar em 2 pontos aqui, Rodrigo, para a gente não perder um gancho importante que o Adilson trouxe, que você trouxe, depois a gente vai falar da adubação. Claro. Eu queria trazer um gancho e falar da agricultura regenerativa. Quando a gente fala da agricultura regenerativa, o agricultor já começa a pensar assim, puxa vida, lá vem os caras dos orgânicos, lá vem o cara que vai querer que eu tire o químico, lá vem o cara que vai querer que eu tire o adubo. Gente, a agricultura regenerativa ela não é nada disso. Agricultura regenerativa significa regenerar, que é olhar um pouco para o que a natureza fez em milhões de anos, certo, e a gente em 100 anos de agricultura conseguiu acabar. Como que eu faço para voltar a fazer um pouco disso de novo? Que é cuidar da regeneração do solo. E aí vem toda essa parte da questão de fertilizante, né? Quando eu regenero o solo, eu aproveito muito mais o fertilizante que está ali. Hoje é muito comum, e aí os agricultores que estão me ouvindo vão pensar assim, eu vou comprar solubilizador de fósforo. Gente, não tem nada contra aqui, por favor, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por que tem que pôr solubilizador de fósforo? Se o fósforo está ali. Porque tu faz uma análise, ele está ali. Mas ele está absorvido nas argilas, por quê? Porque não tem biologia que faz com que isso funcione. Aí eu preciso colocar um produto lá, que é um produto biológico, para solubilizar. Mas se eu estivesse fazendo tudo certo, regenerando meu solo, isso estava disponível. Estaria disponível. Então eu consigo aproveitar mais esse fertilizante que o próprio solo, que a própria natureza tem. Que o próprio sistema que está ali pode oferecer para mim. E isso o mix de planta de cobertura faz muito bem. A gente tem aqui um trabalho também que a gente não vai mostrar hoje, mas numa próxima, você sabe, a gente mostra, falando da eficiência do uso do fertilizante. O quanto o mix de planta de cobertura produz a mais de soja por quilo de fertilizante colocado, investido. Por quê? Porque solubiliza parte do que está no solo já. Com certeza. E isso é regenerar. Então, quando eu falo de ter mais vida, mais biologia, de eu ter um solo mais grumoso, com mais colônias, eu estou regenerando, estou trazendo de volta a vida. Isso é regenerar. E não é usar menos ou mais, ou não usar produto químico. Aí quando a gente fala de adubação, Rodrigo, para responder a segunda pergunta tua, eu não queria perder esse gancho de falar da agricultura regenerativa, que é uma bandeira muito forte aqui da RAIC, que a gente precisa regenerar mesmo. Falar de uso de fertilizante. Cara, isso aí vai dar polêmica, tá? Se eu passar uma receita aqui, vai dar polêmica. Sim. Até porque a gente tem... Não existe, não tem. Tem recomendações de tudo que é jeito, tá? E eu vou falar o que eu vejo, Rodrigo, que é importante. Eu vejo agricultores que não acreditam e não querem fazer. Eu vejo agricultores, por exemplo, colocando 30% de todo o fertilizante que vai na soja e no milho no plantio do mix. Eu vejo agricultores colocando 30% no plantio e mais 30% na rolagem, ou rola com a plantadeira e semeia lá, por exemplo, o cloreto de potássio. Certo. Com excelentes resultados. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Se o teu solo é ruim, isso não funciona. Isso funciona para quem já está num outro nível. Isso é importante. Muito direto. Importante frisar. E eu já vi de tudo. Já vi agricultor com solo muito ruim querendo fazer isso e vai dar ruim. Vai dar ruim porque lixivia, vai embora, não tem matéria orgânica para segurar, não tem argila suficiente para segurar, então acaba que lixivia muito nutriente e acaba não funcionando depois. Mas, de novo, dá para fazer? Sim. Mas tem que ter eu diria assim, para todo mundo aí, consulta um bom engenheiro agrônomo, um consultor das cooperativas, das revendas, consultor também, que tem um monte aqui no Rio Grande do Sul, muito bons, e que pode fazer essa recomendação, se você está pronto, produtor, para fazer essa diluição, digamos assim, do fertilizante ao longo do mix de planta de cobertura. Certo. Porque não é toda a propriedade que dá para fazer, Rodrigo. Com certeza. E não é todo o manejo
da área, né, que ela vai proporcionar fazer isso. Com certeza. Então, ele trouxe uma questão muito interessante. A gente volta no que a gente falou antes. Não é porque o vizinho colheu 90 sacas com aquela variedade que eu vou plantar na minha área e vou colher os 90. Porque cada ano é um ano e cada propriedade, cada terreno tem a sua realidade. Não adianta. Então, o mais importante de tudo isso para a gente construir um solo que aguente os veranicos, que aguente as enchentes, é a gente fazer uma estruturação de solo. Isso não é de um ano para o outro, né? É uma construção. Eu gosto de brincar, né? Porque como eu sou da época que lavrava com boi, né? Porque eu sou lá da Concórdia, então imagina, né? Nossa. A gente lavrava com boi e com porco, né? Para poder plantar, né? Para poder conseguir lavrar nos morros lá, Plantando né? a tiro. Então, eu sou dessa época. Então, a gente demorou muito tempo para trazer o solo para um nível de degradação maior ou menor, dependendo da propriedade. Certo. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser da noite para o dia, não vai ser usando o mix um ano e usando calcário e profundidade que você vai resolver tudo, né? Agora, e isso eu vou falar uma coisa importante aqui, até para os mais jovens aí. Porque eu acontece, por exemplo, às vezes de eu estar numa conversa e aí tem um desses agricultores que já faz isso há 20 anos. E o cara tá colhendo bem pra caramba, e o cara tá bem, e o cara vem e ajuda a gente e tal. Fala, olha, tem que fazer desse jeito. Aí o cara fala assim, mas também o cara tá a vida inteira fazendo isso. Já faz 15, 20 anos. Tá, mas se você não começar, você nunca vai ter nenhum ano. Exatamente. Então aqui, para os mais jovens, principalmente, um recado. Comece. Se você não começar, você nunca vai chegar lá. Né? Você nunca vai ser esse cara, referência, que alguém vai olhar para você e falar assim, puxa vida, você tem 20 anos de agricultura regenerativa. Nossa. Você está colhendo no pior ano, no melhor ano, você sempre está colhendo bem. Como tem muitos produtores referências aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Brasil como um todo. Agora, é muito mais fácil você falar, mas o cara está há muito tempo fazendo isso. Eu escuto isso todo dia. Pô, mas começa, caramba. Senão você nunca vai ser o cara também. Você nunca vai ser esse cara. Exatamente. Né? Porque o melhor momento é o agora, né? E que bom, né, Rodrigo? Você é super jovem, né? E que tá com essa preocupação. Porque se você começar, daqui 10 anos alguém vai falar, pô, Rodrigo, você começou há tanto tempo, como é que tu tá nessa produtividade? Verdade. Mas porque tu começou, tu teve coragem. Não é nem coragem, né? É uma decisão. Porque mudar a forma como a gente faz a agricultura é uma decisão. Com certeza. Você não pode fazer um ano e achar que resolveu. É uma decisão de, eu quero ser assim. E aí, a partir daí, você cria a tua estratégia para, ao longo dos anos, você começar a colher tudo aquilo que você está fazendo. Com certeza. E isso foi muito bom até a gente falar para os jovens, né? Porque, principalmente se a gente analisar a situação do Rio Grande do Sul, muitos jovens estão abandonando o agronegócio, né? Por conta de muitos problemas climáticos, de problemas econômicos. E a gente vem, através do nosso projeto também, tentar acender esse alerta, porque é no jovem que está a sede por informação e está a energia para mudar. Porque o que acontece? É o que a gente falava antes. Ali está o crânio para começar a pensar em gestão, porque antigamente, você sabe até melhor que eu, o tempo do meu pai, o produtor tinha que fazer tudo sozinho, né? É que nem chutar o escanteio e correr para cabecear, né? Então, é gestão, é cuidar da família, é plantio, cuidar de funcionário, tudo em uma pessoa só. E hoje ainda a gente vê muito disso no campo. Só que agora, com o poder da informação e com a agilidade de se conseguir a informação, chegamos numa era onde o produtor, com o seu filho, a sua filha, um funcionário, pode começar a segregar, né, as coisas que tem que fazer na propriedade e assumir um pouco mais a boleia da gestão, que é essencial hoje para tu manter, porque acho que você concorda, a nossa operação de plantio não deixa de ser uma empresa. E uma empresa de muito alto risco, né? Então, essa questão da gestão e a questão de decidir o que você quer para o futuro, se você quer permanecer no agronegócio, se você quer ser um dos caras que vem contar a sua trajetória de sucesso, você tem que tomar a decisão hoje, no agora. Não é, Ivone? Não, exatamente, é isso que eu falo. E a única coisa que eu
acho que as pessoas, especialmente os jovens, precisam aprender a não confundir informação com conhecimento. Porque são coisas diferentes, tá? Nessa era da IA que a gente tá, né, inteligência artificial, meu amigo, eu entro aqui no meu chat GPT, no meu cloud aqui, em 2 minutos eu faço o conhecimento que talvez a humanidade até 1980 não fez em todo esse período. Eu faço em 2 minutos aqui esse mesmo conhecimento. Só que isso é uma informação. Certo. A questão é o que eu faço com isso. É que decisão que eu tomo e como eu tomo. Então, na era da informação, as pessoas precisam aprender a não confundir isso com conhecimento. Porque o conhecimento gerado, ele é de você pegar tudo aquilo que você viu de informação e transformar isso em algo que te faça bem. E não que te faça mal. Eu vou tentar explicar aqui para todo mundo entender. O agricultor brasileiro ainda compra produtos que ele não deveria comprar. Certo. E aqui eu não vou citar nada, tá? Sim, sim. Que ele não precisa. Mas ele não consegue determinar e decidir se ele precisa ou não. Mesmo com toda essa informação que está disponível. Porque ele não consegue estratificar aquilo e gerar um bom conhecimento. Então é importante todo mundo pensar nisso. Eu estou falando que... Por que eu estou falando isso? Porque na maioria dos casos, na maioria das fazendas, Rodrigo, e pensa se você não está fazendo isso, que não deveria fazer, a gente pensa que existe um pote mágico, ou uma fórmula mágica, ou alguém que tem uma bola de cristal que me fala exatamente o que eu preciso fazer. E, gente, a agricultura não funciona assim. Não existe mágica. Não existe uma fórmula, não existe um padrão. Você precisa gerar esse conhecimento dentro da tua propriedade, daquilo que você faz, como é que é o teu solo, como é que é o teu financeiro, como é que é o teu fluxo de caixa, e por aí vai. Para que assim você tome a melhor decisão. E quando você toma uma decisão, por exemplo, de ir para uma agricultura regenerativa, ela tem que ser uma decisão firme, porque você não pode mais confrontar e falar assim, mas um mix de plano de cobertura é caro. Você não pode mais fazer isso. Porque você tomou a decisão de que você vai por esse caminho. Certo. E o retorno vai acontecer. Entendeu? A partir do momento que você começa a quebrar esses ciclos de utilização, você começa a não ter a resposta que tu esperava. Então, aí começa a ficar caro. Porque se você investe 1 ano, no outro ano eu não faço nada, no outro eu já não faço rotação, no outro eu já mexo tudo. Cara, então não faça. Não perca tempo com isso. Exato. Agora, se você tomar a decisão de fazer, ela tem que ser uma decisão coerente e de longo prazo. Que aí você vai chegar nesse cara que eu falei, daqui 20 anos, que alguém vai falar para você, caramba, olha onde você está. Olha aí, olha que interessante. Então agora, até aproveitando esse gancho, eu vou trazer a minha realidade. Porque eu, como produtor, a vida inteira, já passei por tudo isso. Já comprei o que não precisava, já testei o que não era apropriado para a minha área. E isso eu acredito que cada produtor que está nos escutando e criador também já passou por isso e passa, naturalmente. Só que agora a gente chegou num momento que a gente tem que botar a gestão na ponta da caneta, porque nós estamos chegando num ponto que nós não podemos mais errar tanto. Nós temos que tentar tomar as decisões mais acertadas possível, porque os riscos ficaram gigantes, os custos a gente vê que só aumentam. Então, as decisões têm que ser as mais coerentes possíveis. Vou pedir para a nossa equipe botar a nossa imagem lá do nosso campo, do nosso talhão, onde a gente testou, gente, a mix de cobertura com a Hikes. Esse é o nosso talhão, o talhão inteiro. Essa faixa em azul é onde a gente testou os mix da Hikes. Essa parte em verde claro é onde eu testei um mix meu, caseiro. Uma aveia e um nabo misturado. E ainda para ficar bem balanceado, ainda aqui foi plantado a lanço com grade. Coisa que eu já sou contra há alguns anos, mas nesse caso, como lá foi com semeadeira, a gente também quis fazer um canto com a grade para ver o que poderia gerar e qual que era a perca de usar a grade.
porque eu já deixo bem claro que eu sou contra. Grade e jumbo convencional já passa longe das minhas lavouras, né? Agora, olha o que é interessante. E os produtores vão me entender e eles vão se identificar. Quando a gente pega um produto novo para testar, o que geralmente o produtor faz? Vai botar na pior área, né? É ou não é? Normal. Normal, né? Vamos ver se isso aí... é bom mesmo. Vamos ver se é bom mesmo, né? 99% das vezes. 99%. E vocês acham que eu ia ser diferente? Nesse caso aqui, o que acontece? Essa faixa, aonde está em azul e um pouco mais para cá, é a pior área desse talhão. É onde entregou o menor potencial nas últimas 2 safras. E é onde a gente mais está precisando corrigir. Aquela área em verde, claro, onde eu plantei o meu mix, é uma área um pouco bem melhor. E aqui essas outras áreas são áreas medianas, onde ficou o pousio. Então, vamos por parte. Gente, essa área aí foi um tapa na cara meu. Eu já sabia de muita coisa, mas foi bom para quem está no meu círculo também ver a diferença. Porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente volta naquilo que você falou. Muitas vezes a gente sabe e tem uma noção do que se deve ser feito, mas tem que tomar a decisão de fazer. Senão não sai do papel. E você não sai da onde você parou. Você não evolui ao longo do tempo. Aí, olha só, gente, eu vou trazer alguns números meus e eu trago com a maior tranquilidade, até porque, assim, ó, eu terceirizo colheita, então eu não preciso maquiar número, não preciso fazer nada, eu trago a realidade, porque vocês que me acompanham nas redes, eu mostro lá o dia a dia o que a gente faz. Então, a gente fez esse plantio, a gente usou volumes de sementes nos talhões diferentes, mas eu vou trazer um número geral do que deu em áreas totais. Em área total do mix, em área total da onde eu plantei e área total de pousio. Por que eu vou trazer só área total? Porque é o que a gente estava falando antes. Se eu falar de um mix específico que produziu mais, talvez algum produtor, eu vou usar esse na minha lavoura, mas daí não seja o mix apropriado para a sua lavoura. É isso. É ou não é? É. E para janela, e para o tipo de solo, e várias coisas, né? Claro. Isso eu quero falar depois, Rodrigo, um pouco sobre mistura caseira e a importância de você escolher algo que realmente faça sentido pro teu momento. Com certeza. Aonde você tá como produtor, ou no teu solo tá. Exatamente. Inclusive pensando no que você vai plantar depois. Exatamente. Né? Então, é muita coisa que envolve. Por isso que eu não vou trazer quais mix eu testei, porque cada realidade tem que ser pensada e tem que ser escolhida o mix ideal, a planta de cobertura ideal para a tua situação. Porque é muita coisa que envolve. Mas então, gente, eu vou começar pelo pousio, que é onde mais me deu raiva. Por quê? Porque ali eu me arrependi de não ter feito cobertura na área total. E é uma área grande, hein, Rodrigo? E é uma área grande. Só para... esse trabalho foi feito do projeto Construindo Solos. Que daí são 3 mix e pousio, e daí o manejo depois do produtor. No caso, o teu, né? Exatamente. Agora, um fator, gente, que esse eu quero frisar muito bem. Quero frisar muito bem, até porque nós estamos falando de lavoura regenerativa. E qual que é o caminho para chegar nesse sonho, né, de ter uma lavoura bem estruturada? Por exemplo, já existem milhares de estudos que falam que quanto menos produtos químicos na parte de dessecação, herbicidas você utilizar, mais você vai manter uma biologia do solo, né? Para vocês terem uma ideia, na área de pousio, eu gastei mais de R$400 para poder suprimir todas as daninhas que tinha lá. O que tinha de ruim nesse mundo de daninhas surgiu aí. É buva, meu Deus do céu. Caruru, né? Que Caruru, agora aqui no Rio Grande do Sul virou losna. moda, né? E a losna, então, vem sendo o terror, né? Até eu vou pedir para a equipe botar em tela cheia aqui para nós, para ficar bem frisado aqui a nossa área de teste. Bota em tela cheia ali também. E
Por quê? Gente, mais de R$400. Eu tenho até um número específico aqui que eu faço questão de mostrar para vocês. Em torno de R$429 eu gastei para dessecação, porque eu tive que fazer praticamente 3 aplicações. Vocês vão poder me falar. Eu não ia gastar isso para fazer por hectare um mix de cobertura. Não, muito menos, com certeza. Muito menos, né? É o que eu falo isso para os produtores. Não sei se o pessoal do Paraná te ouve, Rodrigo, mas espero que sim. Sim, o Brasil inteiro. O pessoal do Paraná tem o milho safrinha. Sim. Pós-milho safrinha, o normal é deixar sem nada. Olha só. Só. Vamos esquecer tudo o que o mix traz de benefício que a gente falou até aqui. Só a dessecação das plantas invasoras que vem pós-milho safrinha paga o mix e sobra dinheiro. Olha só. Esquece tudo o resto. Então, assim, por que não fazer? Só que parece que ir lá na loja, em algum lugar, e comprar um pacote é mais fácil do que você fazer as coisas certas. Aí eu vou lá e compro litro de dessecação e pau. Só que tá aí o valor. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, é isso, cara. E aqui, bom, deixar o inverno em Posil é loucura, né? É loucura. E para vocês terem uma ideia, a área que a gente fez o mix de cobertura, eu fiz uma contabilidade ali, deu em torno de R$125, R$128 o custo de dessecação. Então, só olha a diferença só no custo de dessecação. Na minha área que eu fiz, a minha cobertura caseira, que eu usei a aveia que eu tinha e o nabo que eu tinha, gente, não é falar mal da semente caseira, porque dá para fazer uma semente interessante, dá para você produzir alguma coisa que melhor do que o Pousio vai ser sempre. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, eu já digo de cara, melhor que o Pousio vai ser sempre. Mas, gente do céu, confesso para vocês, quando eu olhava o meu mix e quando eu olhava o mix da Hikes, dava vontade de chorar. Porque o que acontece? Uma que eu usei, gradão. O pessoal gosta de falar muito no Mato Grosso do gradão, né? Estraga o solo. Uma que você perde muito da semente, você já tem que largar mais semente, uma parte enterra demais, outra parte fica superficial e ainda você arrebenta com o perfil do solo. Então, já não entregou o que a gente poderia entregar de cobertura. Outra coisa, vigor. Gente, para vocês terem uma ideia, esse ano em específico, falando em soja, a minha área é 100% semente fiscalizada e semente comprada. Não tem semente salva. Porque eu cheguei num ponto que eu analisei assim, se a gente não tem um ambiente extremamente confortável, extremamente apropriado para guardar semente, é ilusão. Porque num ano bom, como você disse, onde chove, corre tudo certo, qualquer coisa dá, vai produzir. Só que num ano, como a gente vem passando por vários anos, com estresse hídrico, com veranico, com chuva demais, o vigor é determinante para a produção. E ali no mix eu pude ver. O meu mix não desenvolveu, não fechou direito, veio muita daninha no meio, e eu olhava o mix da Hikes, só mix. E olha que alguns pontinhos lá ainda deu um pouquinho de azevém, porque eu não consegui controlar na dessecação, porque nessa área tem um problema de azevém resistente. E foi produto também para o azevém, né? E foi produto para o azevém. Então vejam só. E olha que interessante. E eu achei, agora o azevém vai acabar com o mix naquela parte. Pois foi o contrário. Com o tempo, o azevém foi se entregando e o mix tomou conta. É isso. Então, vocês vejam a quantia de dados e a quantia de coisas que aconteceu em uma única área. E eu sou um produtor comum como qualquer um outro. Eu estou em busca de melhorar minhas áreas. Isso aqui é uma área que o ano passado, na última safra, fechou em 50 sacas de média. Em 50 sacas de média. Agora eu vou trazer as sacas... Não, antes eu quero que você traga um pouco do que você falou. Eu queria trazer o seguinte, né, Rodrigo? É super importante quando... para falar de duas coisas. Primeiro, de semente pirata, né? Isso aí. Gente, a semente pirata ela é um problemão para a agricultura brasileira, tá? Certo. Por vários fatores. Por levar ervas daninhas resistentes, por inviabilizar, às vezes, pesquisas importantes que as empresas poderiam fazer. Certo. E elas acabam não tendo caixa para isso, né? Mas, principalmente, está levando embora muita produtividade. Porque eu gosto de fazer um comparativo aqui que talvez o produtor entenda melhor. Pega lá
a tua melhor vaca e cria e insemina com o melhor touro holandês e tal, para quem é produtor de leite, só como exemplo, ou claro, gado de corte e tal, e cria essa bezerra sem comida, meio mais ou menos lá, e deixa ela minguadinha. E depois, quando ela tiver adulta, faz ela produzir. Não vai produzir. Exatamente. A planta é a mesma coisa, só que com uma diferença. A determinação de ela vir bem ou ruim ou mal é o vigor. Então, se tu tem qualquer diferença de vigor nessa planta de soja, nessa planta de milho, nessa planta de trigo, aqui falando de plantas econômicas, né? A diferença de produtividade é gigantesca. Só que você não nota. Porque normalmente você não faz comparativo. Exato. Entendeu? Você planta tudo teu, ou do vizinho, ou de alguém que te ofereceu por um preço menor. Gente, pensem bem. Tá? Pelo menos, se querem usar, façam um teste de vigor. Não dá para plantar soja com menos de 80, um pouco mais, 85, que seria o básico, o basicão, assim, né? Certo. Mas a gente já viu gente plantando com 60, 70, porque acha que vai dar certo. Não vai dar. Larga mais semente, como eles dizem. Isso, quando você fala de mix de planta de cobertura, aí são duas coisas. O vigor, mas uma coisa que é a mais importante de tudo, Rodrigo. A Raíx não lança nenhum produto no mercado sem ter, no mínimo, 3 anos de experimentação nos nossos campos. Que, inclusive, eu quero te convidar para você vir lá conhecer. Vamos, com Quando nós tiver instalado nossa estação de pesquisa em Maravilha, Santa Catarina, a gente tem uma em Uberlândia também, para falar de Cerrado, o Rodrigo vai estar lá e vai filmar e vai trazer um podcast mostrando o que a gente faz. 3 anos para mim fazer a combinação certa de planta. Porque quando o produtor acha que mistura de sementes é a mesma coisa que um mix elaborado. Não é. Olha, isso é importante. E eu garanto para vocês que não é. Porque cada planta que está ali dentro, ela precisa entregar a sua máxima performance. Aí funciona. Senão não funciona. Como é que entrega a máxima performance? Tem que ter um número certinho de plantas por metro quadrado. De ervilha, de ervilhaca, de aveia, de centeio, de nabo pivotante, e por aí vai várias espécies que eu podia trazer aqui, trigo morisco. Então, assim, eu não posso pegar tudo isso, jogar num saco e falar que eu fiz um mix. Exatamente. E é isso que eu vejo acontecendo hoje. O produtor está fazendo em casa, a grande maioria dos seus mix, com semente de baixa qualidade, com semente, às vezes, contaminada com esse caruru, não está aí de Vard, toda essa questão de outras plantas invasoras, buva, amargoso, losna e cravorana e por aí vai, vem muito por conta da semente pirata. Mas principalmente o seguinte, mistura achando que está tudo bem. Eu vou fazer aqui nabo com aveia, com centeio, com azevém, põe dentro de um saco, mistura e falou, fiz um mix. Gente, não é assim que funciona um mix de planta. Agora, você pode dizer assim, isso é melhor do que pousio? Sim. É melhor do que pousio. Às vezes é melhor até do que uma planta solteira? Também. Agora, quando você coloca um mix pensado e feito justamente para ter uma relação CN diferente, para ele ter o FBN, que é a fixação biológica de nitrogênio, funcionando, aí nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de ter exatamente a dose de plantas necessárias naquele metro quadrado, naquele hectare, para que essas plantas entreguem a sua máxima de performance. E isso sim é um mix. Então, que bom que você viu isso. A gente não tinha nem conversado aqui sobre isso, né? Porque eu queria trazer isso para o agricultor. Gente, não é a mesma coisa. E eu garanto para vocês que não é. Agora, você pode continuar fazendo, ou você pode ir por esse caminho de comprar uma semente com maior vigor, maior germinação e principalmente equilibrada, que é a dose certa de cada espécie para entregar máximo de performance que cada planta dessas pode trazer para o agricultor. Aí sim melhorando o ambiente. Olha como isso foi importante, gente. E eu estou trazendo aqui na prática para vocês. Estou trazendo na prática o que aconteceu na minha lavoura, na minha propriedade. E não só isso, a questão da qualidade da planta e a estruturação dela na quantidade certa, mas também plantada já pensando na tua estrutura, no teu planejamento. O que você vem depois? Vem soja? Ou é um pré-trigo?
tu tem que pensar, é uma estrutura sempre pensada no teu planejamento futuro, né? Para você ter o melhor possível, a melhor entrega de resultado lá na frente. Então, por isso que eu fiz questão de nem trazer os mix que eu usei. Também para não fazer vocês, de repente, escolher por um dos mix que eu utilizei, porque talvez não seja o mix certo para você utilizar na tua área, ou com o planejamento que você está buscando. Por isso que tem muitos profissionais aí, você busca um profissional, tem muitas cooperativas, cerealistas que trabalham com a Raix, que estão aí para dar essa assessoria, né? E dizer, ó, nessa tua área tem que ir esse tipo de mix, vamos usar tais produtos no mix, né? Então isso é importante, cada propriedade é uma realidade diferente. Mas agora nos números foi o que me chamou mais atenção, porque com tudo que eu vejo aí Brasil afora, eu já tinha uma noção que já ia entregar, porque eu já usei também Raix em outros momentos. Mas, gente, para vocês terem uma ideia, nós ainda tivemos a sorte que nessa lavoura pegou algumas chuvas que foram nos momentos cruciais, nos momentos que precisava. E isso aqui não é uma realidade Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma realidade que aconteceu na minha lavoura, que pegou uma que outra chuva no momento certo. Gente, na área de Pousio, a gente fechou uma média de 70,5 sacas, que já é muito interessante para o ano que se passou. Mas, claro, eu investi muito em calcário, eu fiz descompactação dessa área, então eu trabalhei nela. Mas quando a gente vai para o mix que eu fiz, ela fechou em 72,2 sacas. Ou seja, ela botou 2,2 sacas a mais por hectare. Mas se eu analisar a fundo todo o meu custo, manejo e o que eu perdi só de usar a grade, praticamente a conta não fecha. Praticamente a conta não fechou. Mas vamos dizer assim, ainda foi melhor do que o Pousio. Ainda é melhor do que o Pousio. Agora, gente, analisando a área total, quando a gente chegou no mix que a gente fez com a Raix, gente, a gente fechou o talhão total, onde a gente fez, na média de 77,35 sacas. De média. Porque ali tinha mais de um mix testado. E olha, eu não preciso provar para ninguém como que eu fiz, porque a gente faz análises há mais de 10 anos para o SESB. E exatamente a metodologia que a gente usa lá, eu apliquei aqui. Porque eu queria saber a fundo se realmente valeria a pena. E, gente, teve mix aqui dentro. O auge da produtividade, ela chegou em 82,3 sacas de produtividade. É muita coisa. É muita diferença, É muita né? coisa. Sinceramente, é muita coisa. Eu não achava que ia dar toda essa diferença. Até porque é o seguinte, no meu ponto de vista, analisando compactação, a segurança de umidade no solo, a proteção para não elevar a questão do calor, né, para a cultura, isso para mim, se empatasse, já estaria valendo a pena. Se empatasse o quanto produzisse a mais com o custo de implementação, já estava bom. Agora, com uma produtividade dessa, no solo mais ruim do talhão, para mim, a Raix não precisa provar mais nada. Não precisa provar mais nada. Isso aqui, gente, eu sou um produtor comum como vocês. Eu não tenho o melhor plantio, eu não tenho a plantadeira a vácuo, eu não... Gente, isso aqui é uma realidade de um pequeno produtor, de um médio produtor. A minha área são 150 hectares. Então, eu fiz com o que eu podia fazer. E olha, o meu mix ainda nem foi o melhor, porque a gente defende muito assim, ó, plantar no limpo, né? Sim. Que é a melhor eficiência. Eu recém disse, teve área dentro do mix que eu não consegui controlar o azevém. Então, hoje, a Raix não precisa me provar mais nada, porque eu consegui a prova dentro da minha propriedade. E é isso, e esse projeto Agro, o meu negócio, é para isso, porque a gente quer levar para o produtor a realidade que eu tenho na minha própria propriedade. Porque é muito fácil qualquer empresa chegar aqui e dizer, não, porque esse produto faz esse milagre, eu faço aquele outro, produz isso, produz aquilo. Mas é quando a gente testa na nossa propriedade. E, mais uma vez, com assessoria
como a do Adilson, que posicionou o mix certo na janela que a gente tinha, né, Adilson? Que até ele mesmo me disse, já estamos com uma janela curta, mas vale a pena testar, vale a pena tentar. Foi utilizado os mix ali que se encaixam na janela, né? Exatamente. Não adiantava colocar um de ciclo mais longo que não ia entregar o resultado que era para entregar. Então, posicionar no momento certo, na hora certa, faz toda a diferença lá no final. Toda a diferença. E tá aqui os números, gente, que depois, quando ir ao ar, a gente vai disponibilizar. Eu vou disponibilizar um relatório com tudo que a gente fez, com as análises. Aí nessa análise tem peso de 1.000 grãos, tem quantidade de vagem por pé, quantidade de falha, tem tudo lá. Então não é uma análise, não, produziu X a mais. Não, a gente verificou tudo mesmo. Até porque isso aqui vai me ajudar a eu tomar uma decisão para o futuro das minhas lavouras. Então eu queria saber realmente o que deu. Mas o que eu fiz a minha vida inteira? E os produtores vão saber. A gente faz uma área de teste lá, não falando só de mix, qualquer produto novo. Começa o tempo, dá uns barulhos, uma chuva fora da época, o que acontece? A gente vai lá e colhe tudo no corridão e não vê merda nenhuma, vamos dizer assim, né? A maioria das vezes. É ou não é? É ou não é? O senhor deve ter visto muito disso, Eu né? perdi muito ensaio na minha vida, gente. Pelo amor de Deus. E é natural, e a gente fica preocupado porque a gente quer tirar o grão da lavoura. Só que se a gente não parar para analisar os números dentro da nossa realidade, nós também não vamos mudar. Vai ficar muito mais difícil a gente tomar a decisão correta, de mudar o nosso manejo, de mudar o que a gente quer para o futuro da nossa operação. Então, isso aqui, gente, não é puxar saco para ninguém, porque eu avisei eles. Se tivesse dado merda, eu ia falar aqui também. Eu ia trazer, ó. Não deu, ou empatou, eu ia trazer aqui também. Então, isso que é o importante. A gente quer trazer coisas, realidade, não é campo experimental, gente. Isso aqui é uma baita de uma área dentro do talhão. Não é um canteirinho. E isso é importante. É na realidade de cada produtor. E eu digo para vocês, essa área aqui, ó, tá longe de ser uma área corrigida. O Adilson acompanha nós lá. Então tá muito longe. Então eu gostaria também que o Ivonei trouxesse um pouco também disso, do produtor testar na sua realidade, né? Na verdade, assim, né, Rodrigo? Eu acho que o que faz uma tecnologia se validar no tempo é um pouco do que você fez aqui, né? Que é, puxa vida, eu experimento, depois eu passo a usar numa escala maior e depois eu incorporo isso e transformo isso num manejo da minha propriedade. Então é um pouco isso que eu queria convidar os produtores para fazer. Valida a tecnologia. Não tem problema. Agora, eu posso garantir para vocês uma coisa. A tecnologia está validada, porque a gente já fez, tá? E a gente sabe que entrega mais. E a gente sabe que ao longo do tempo vai entregar mais ainda. Mas muito comum, eu volto a falar, os agricultores imaginarem, né, que é muito mais fácil comprar um pacotinho pronto, que vai dar tudo certo e tal, do que investir na estrutura de solo, que é ali aonde está o segredo. Certo. De verdade, Rodrigo, o segredo tá. Cuida do seu solo. E aqui eu vou falar para todos os produtores, se não querem fazer com raiz, está tudo bem. Mas acredite, gente, o resultado de você permanecer no campo, o resultado de você ganhar produtividade, mas principalmente ganhar dinheiro, né? Rentabilidade, é investimento no solo. Não é em insumos. Olha só. Também é em insumos, é óbvio, né? Mas, tipo, hoje nós temos isso muito desequilibrado. A gente, puxa vida, a gente acabou de falar aqui, né? Quando você fala de produtividade, as 3, 4 primeiras, 5, eu tenho aqui uma lista, tá? De coisas que o agricultor pergunta ou fala, e nenhuma delas o cara fala como é que ele fez o manejo do solo. Porque isso parece que não faz parte do pacote, quando na verdade isso é o principal do pacote. Com certeza. E é isso que a gente, como Raíx, quer estimular. O agricultor a olhar para a terra e falar, puxa vida, aqui é a base. Isso é o fundamento da minha propriedade. A partir daí, sim, você faz uso das tecnologias, que são muitas e muito importantes, para que você possa sustentar essa tua produtividade ao longo do tempo. E sustentar a tua rentabilidade, porque, gente, ninguém está aqui para
fazer filantropia apenas, né? Nós como empresa, você, produtor que está me ouvindo como produtor, precisa ganhar dinheiro, senão a gente não sobrevive, né? A conta não fecha. Mas é isso que eu gostaria assim, de pedir para todo mundo. Cara, faça. Depois a gente conversa de novo, como eu sempre falo, né? E a gente está à disposição aqui para ajudar e tudo mais, né? Eu escutei semana passada, não sei até se dá para falar o nome dele, mas enfim, foi de um pesquisador bem renomado aqui no Rio Grande do Sul, onde ele falou assim, que muitos produtores pedem para ele que um produto bom e barato. Quero um produto bom e barato. E ele falou, existe o bom e existe o barato. O produto bom vai entregar resultado. O barato, nem sempre. Geralmente não entrega, né? É isso aí. E é uma coisa para a gente refletir o seguinte, que o caro também, tu tem que ver o custo-benefício dele. Porque o caro, com o que ele entrega, ele se torna barato. Então, eu recém trouxe aqui um exemplo, né? Gente, eu gastei mais de R$400 para dessecar uma área de pousio e vocês acham que ficou 100%? Não ficou. Não ficou 100%. Então, claro que aqui eu tinha uma Brasmax Zeus, não é uma soja Enlist, mas é uma realidade. Mesmo que eu tivesse uma soja Enlist, eu também iria gastar mais. E sem contar o que eu prejudiquei o meu solo na questão biológica. Sim. Porque é uma bomba. É pancada. É uma pancada, né? E a gente tá vendo cada ano que passa que a biologia do solo, a vida do solo é determinante para uma produtividade boa e que ela perdure ao longo do tempo. Porque eu confesso para vocês, graças a Deus a gente conseguiu fechar média acima das 70 sacas essa área, mas agora eu estou mais preocupado ainda com o ano que vem. Porque o que acontece? Como eu faço 90, né? Não, ou manter os 70. Ou manter os 70. Por quê? Porque eu era um cara que não fazia, mas produtor que está em casa, eu quero que você pense com você mesmo também. Quem que faz a contabilidade de soja, de mais de 70 por hectare, o que ele levou embora no grão? Exportação. O que ele exportou da nossa área? Você sabe muito melhor do que eu. Produtor, nós nunca fizemos essa conta. Nós nunca fizemos essa conta. O que o soja leva, o que o milho leva, o que o trigo leva. Gente, se a gente analisar, e o produtor eu quero que faça uma reflexão em casa. Pesquisa na internet. O que 1.000 quilos de trigo leva, o que 1.000 quilos de soja leva. Gente, a maioria de nós não bota nem o que exporta. Nem o que exporta. Então, eu já estou preocupado nessa área aqui, o que eu faço para manter? Então, imagine para elevar, porque eu sei que já saiu muita coisa daqui. Pensando assim, tem muita lavoura que faz milagre. Com certeza, com certeza. Tem muita lavoura que produz muito porque correu tudo bem, né? Porque choveu na hora certa, entregou na hora certa. Então, mas é uma coisa que também não perdura assim, uma hora ou outra o cara não se ligar, né? Não se tocar. Então, gente, essa lavoura, agora ao passar dos anos, não só essa, como todas as minhas lavouras, a gente sempre vai mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente está errando. Por exemplo, onde eu usei a grade foi um baita de um erro, mas para mostrar também que não vale a pena. Tem gente que é a favor, tem gente que diz que tem. Eu acho que não. E na minha propriedade tá os números aí mostrando que não valeu a pena. Então, é encontrar o manejo certo com a tua realidade. E é uma coisa que o professor Geraldo Chavaria, que é um cara que é uma influência em toda a América do Sul, ele frisou e frisa muito aqui quando ele vem fazer um bate-papo com nós. Você não precisa fazer loucura. Você só precisa começar. E isso pode ser por pequenos talhões dentro da tua propriedade. Não é mesmo? É aquilo que eu falei, né? Eu acho que o segredo tá em você tomar a decisão de começar, né? E só tem um tempo certo para começar. Agora. É isso aí. Porque, mas o ano é ruim. Daí eu não começo. O ano que vem, por outro motivo, o ano é ruim. Daí eu não começo de novo. E isso vira uma bola de neve, né? E no sentido de... Eu falo em bola de neve porque eu começo
não começo a melhorar meu solo, eu aumento cada vez mais a utilização de produtos para poder manter minha soja, meu milho, meu trigo funcionando. Isso aumenta meu custo de produção, isso diminui minha rentabilidade. E é uma bola de neve porque cada vez mais, com o uso de química, eu pioro a biologia. Olha só. Exatamente. Entendeu? Então, é uma roda de fogo, né? Você entra e você tem dificuldade de sair. Agora, quando você sai, o ideal seria que você mantesse esse planejamento a longo prazo, né? E você poder fazer diferente mesmo. E a agricultura do Rio Grande do Sul precisa disso. De verdade, gente. Precisa de produtores que olhem para outras coisas que não seja um pacote de tecnologias ou de produtos que hoje são ofertados, como se isso salvasse toda a produtividade. Volto a insistir aqui. São necessários, importantes, mas não é só isso. Que a parte que te cabe, né, como produtor, Rodrigo, tem que fazer bem feito. Com certeza. Senão não vai dar certo. Pode dar certo alguns anos, mas na média dos muitos anos não vai dar certo. Muito obrigado. Gente, nós vamos se encaminhando agora para o final do nosso podcast. É uma pena, porque por mim, eu ficava o resto da tarde aí, porque esses caras têm muita informação que dá para a gente sugar deles. Mas eu já quero também deixar nosso projeto aí com as portas abertas para vocês, porque esse é o nosso intuito. É levar a informação séria, com credibilidade, para mostrar para o produtor o que realmente funciona. E é o que a gente falou aqui. Antes de tu deixar a tua área no posil, sem fazer nada, faz alguma coisa, nem que seja uma aveia branca, Sim, uma aveia preta, sem dúvida qualquer nenhuma. coisa, né? Sem dúvida nenhuma. E usa até a grade se não tiver outra coisa. Mas faça uma cobertura como você puder. Porque a gente sabe que hoje a gente enfrenta uma situação difícil e tem produtores em todas as situações, desde as piores até os que estão mais estáveis. Então, é conforme a sua realidade. Mas, assim, um pouquinho por vez, dá para a gente começar a caminhar para um futuro diferente, para uma mentalidade diferente, observando o que pode mexer a régua do lucro, da lucratividade a longo prazo. E isso é importante para a gente se manter na nossa atividade. Gurizada, querem deixar um último abraço para a galera, um posicionamento? Eu quero deixar, na verdade, um recado para a turma, né? Olha só. Todo mundo que estiver nos ouvindo, nós vamos ter esse ano, e aí eu acredito que a maioria já esteja acompanhando até, a gente vai ter um ano de El Niño, né? Certo. E deve acontecer já no mês de maio. Olha aí. Então, moçada, lembre-se, quem vai plantar trigo, canola, cevada, culturas de inverno, se você não tem cobertura, vai dar problema, tá? Só para avisar vocês, tá? Vai chover muito em maio, junho, julho. Para quem vai plantar soja e milho lá na frente, a mesma coisa. Então, assim, especialmente aqui no sul, onde a gente vai ter muito mais chuva, do cerrado talvez mais seco, mas aqui no sul, cubra o solo. Se você não tem capacidade de investimento para comprar o mix da Raíx, se você só pode fazer um caseiro, faça. Se você só pode fazer uma aveia, faça. Mas não deixe o solo vazio de jeito nenhum. Porque esse ano vai ser um ano que vai dar muito problema. E a erosão, gente, de tudo que a gente falou aqui, ela é o pior inimigo que cada um de nós como agricultor tem. Porque demora demais para fazer 1, 2, 3 centímetros de solo, que leva embora muito fácil numa chuvarada. Então esse é o recado que eu queria deixar para a turma aqui do Sul. Cubram o solo, esse ano é super importante fazer isso. E no mais, Rodrigo, eu queria te agradecer pelo experimento, pelo espaço de estar aqui conversando com os produtores do Brasil, né? Por que não da América do Sul, né? Se alguém estiver nos ouvindo, e trazer um pouco do nosso propósito, da nossa história, daquilo que a Raíx acredita, mas principalmente de resultados. Porque todos nós, né? A gente é movido por resultado. Com certeza. E quando a gente percebe que pessoas como você, não só pelo podcast, mas como produtor, tá usando, aprovando e recomendando, deixa a gente feliz, porque isso aqui não é uma conversa de
de comercial e de propaganda. É uma conversa real, né? Por isso que você falou no início, que o programa é de produtor para produtor. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. A Raíx agradece demais. E todos os produtores aí, se tiverem oportunidade de estarem junto com algum distribuidor nosso, com o nosso time de vendas, conversar com eles para falar um pouco mais sobre plano de cobertura, sobre mix de plano de cobertura, façam. Vale muito a pena, acreditem. No curto, no médio e no longo prazo. As plantas de serviço, as plantas de cobertura, o mix de planta, vai ajudar demais você ter mais rentabilidade lá na propriedade. Que bom, que bom. Muito obrigado. Vamos lá, Adilson. Somente agradecer e fazer as palavras do Dallas minhas, né? Porque foi um fechamento fantástico. E reforçar, né, o pessoal para seguir a página da Raíx Biosoluções no Instagram, onde que todo dia tem uma postagem, alguma informação sobre os produtos e a questão de coberturas do solo. Tem o Instagram também, né, Dal? Não sei. Claro, fala aí, Dal. É Ivonei Dalla Corte. É @, Ivonei Dalla Corte. Maravilha. Com 2 L's. Fala o teu também. O meu é Adilson Kelme. E eu da Raíx Biosoluções. Então, seriam essas aí as nossas redes sociais. E o contato também a gente vai estar deixando depois ali, né? Para o seu repassado. E agradecer pela oportunidade. E vamos continuar com o nosso projeto lá na lavoura e nas demais áreas também agora, né? Estamos conversando, né? É isso aí. Vamos dizer assim, estamos negociando. Mas pode contar comigo, Rodrigo, que for preciso aí para produzir ainda mais ou, que nem tu falou, né? Manter a produção sempre alta. É verdade. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, porque a gente sabe da agenda de todo mundo tem uma agenda corrida e o nosso propósito é trazer informação sempre com credibilidade e real, informação real do que realmente acontece. E aproveitando, você falou que tem bastante números bacanas, gente, vamos dar uma sugada neles e se eles permitirem, nas nossas postagens a gente vai deixar um link lá para vocês ter esse resumão de dados. A gente pode, para quem quiser entender mais como funciona a Raíx, a gente, na nossa postagem lá no nosso canal do YouTube também, deixe lá, eu quero lá nos comentários que a gente encaminha, né, esses dados que a empresa tem, né, de avaliações e tudo mais, porque muita gente quer ver, quer analisar, quer ver como foi feito a época. Deixa lá nas nossas postagens também no Instagram, escreva ali embaixo, eu quero, que daí a gente vai saber que você quer saber mais sobre o produto, e aí a gente encaminha via direct para vocês aí mais dados, inclusive até da minha área, os dados que a gente compilou lá. Então, obrigado ao pessoal do Brasil inteiro que nos acompanha, inclusive fora do Brasil, porque hoje já tem a tradução simultânea, né? Então, obrigado por nos acompanhar, continue nos acompanhando. E agora que a gente tem um contato direto com quem manda na Raíx, vamos querer mais acesso ainda, vamos querer descobrir ainda mais sobre esse mundo das plantas de cobertura. Tá bom, gente? Obrigado por quem nos acompanhou e ainda... Eu digo mais uma vez, é daqueles podcasts para você assistir mais de uma vez, porque vai sair muito insight aqui, você vai poder tirar muita coisa para você aplicar dentro da tua realidade. Gente, um grande abraço, de coração, é sempre um prazer estar aqui falando de produtor para produtor. Até mais!